Eu conheci a obra Shalom de Araripe no ano de 2012, quando eu estava no meu postulantado da comunidade de vida, e todas as vezes que eu lembro da missão de Araripe, eu lembro de uma experiência missionária, uma experiência de acompanhamento, uma experiência de amor à igreja, aos jovens, ao carisma, que de verdade é muito difícil esquecer, né? É tanto que eu estou em missão aqui em Santiago do Chile agora, e quase todos os irmãos conhecem, né, essa experiência que eu tive no meu postulantado, no Shalom de Araripe, porque todas as vezes que eu lembro, eu partilho da experiência de radicalidade que eu vivi também com os jovens da época lá, né, com a Antônia, que era a pastora do grupo de oração. Na época era só um grupo de oração, a Tamara Teles, que está na comunidade de vida agora também, a Antônia está na comunidade de Aliança, né? Que era núcleo desse grupo de oração, ver a radicalidade delas e das outras pessoas, outros jovens que ajudavam com o grupo, era uma coisa que de verdade assim, tocava o meu coração e me fazia ver como Deus, quando escolhe, quando pensa em uma missão, quando Ele pensa em um lugar para germinar, fazer germinar o carisma, Ele vai preparando aquela terra de várias formas, e por meio do martírio de vários irmãos, né, que vão fecundando aquela terra. E, bom, a minha experiência missionária foi muito forte com Araripe, porque eu emocionado em fazer parte daquela obra, porque uma vez ao mês eu ia por um fim de semana a Araripe, viajava sozinho às vezes para Araripe, e no sábado eu estava no grupo de oração à noite, mas também eu ia com as meninas, ia recorrendo, né, ali a Araripe, conhecendo. À noite, se não me engano, sábado à noite, ou era à tarde, não me lembro muito bem, era o grupo de oração, e o dia domingo era o dia de acompanhar todos aqueles jovens homens, né, que faziam parte do grupo de oração. Então a minha experiência era fantástica. Eu me lembro que eu sentava naquela cadeira na igreja, na matriz lá de Araripe, faz muito tempo, a gente está falando de 2012, né? Sentava naquela cadeira para acompanhar os jovens depois da missa, se não me engano, e era um atrás do outro, um jovem atrás do outro, e era uma experiência de acompanhamento que eu saía morto de cansado, mas um cansaço que enchia o meu coração, né, de amor por aqueles jovens tão sedentos de Deus, tão sedentos do carisma, de ajuda, mas não uma ajuda humana, uma ajuda da parte de Deus, né? E essa experiência foi muito forte, né? E eu me lembro bem de uma experiência que eu vivi lá na missão de Araripe, no início, que eu acredito que, pelo menos para mim, explica um pouco como é a via de Deus nessa obra Shalom de Araripe, né? Teve uma vez que eu fui para lá, acompanhei todos os jovens no dia domingo, foi um acompanhamento extenso, ou foi sábado, não me lembro muito bem, e eu combinei com todos os meninos, consegui acompanhar mais de 10 jovens naquele dia, e à noite, no domingo à noite, ou era sábado à noite, não me lembro bem, ia ter uma festa bem grande lá em Araripe, uma festa dessas que a bagaceira é grande, como dizem, né? E eu, em cada acompanhamento, com cada um deles, eu dizia, olha, terminava o acompanhamento, eu falava, meu irmão, não vá para essa festa, você sabe que aí é a perdição, é difícil, não vá. E todos eles, em todos os acompanhamentos, eu dizia a mesma coisa, e todos eles me diziam, não, eu não vou, Jefferson, por amor a Deus, eu não vou. Beleza, terminou, eu voltei para Juazeiro do Norte para continuar ali minha missão. Me ligou a Antônia, ou foi Tamara, e me contaram que todos os jovens foram para a festa, beberam, e foi uma confusão. E eu vivi uma experiência de frustração tão grande, e eu pensei, meu Deus, né, por quê? Conversei, chamei a Daniele Borges, que era responsável local nessa época, para conversar, e eu falei, Daniele, eu não entendo, né, onde foi que eu errei, ou onde nós erramos, ou por que aconteceu isso, né? Se nas orações no acompanhamento foram tão fortes, o grupo de oração foi tão forte, por que aconteceu isso? E Daniela me falou uma coisa que eu acredito que é um pouco como Deus pensa a missão de Araripe. Ela pensou, Jefferson, dentre muitas outras coisas que ela falou, ela disse, Jefferson, quanto maior a árvore
E quanto mais frutos essa árvore vai dar, né, mais difícil é para que essa árvore cresça, que essa árvore floresça. Mais tempo demanda para que ela floresça. Né? Você pode ver as árvores que dão os maiores frutos, os frutos mais saborosos, as árvores maiores, elas têm um tempo muito mais largo para crescer, né, para poder fecundar e dar frutos. E ela dizia, assim é com essa missão e com a sua missão, mas também com a missão de Araripe. É difícil, é desafiante, mas é uma missão que dará muitos frutos, que vai dar muitos frutos para Deus, para a igreja, entre os jovens. Mas os frutos não vêm de um dia para o outro. Eles precisam ser ali, a terra precisa ser adubada, ela precisa ser regada com o suor e o cansaço, né, das pessoas que estão tentando, que estão lutando e evangelizando esse lugar. E eu entendi, meu Deus, é isso mesmo, não depende de mim, não depende da Antônia, da Tamara, ou de quem esteja à frente, depende da graça de Deus, obviamente, da graça de Deus que encontra uma cooperação naquelas pessoas que estão ali evangelizando, que estão à frente, que estão dando a vida, que estão se cansando, que estão realmente dando aquilo que de mais valioso elas têm, que é a sua vida e o seu tempo, porque o tempo é algo sagrado e precioso, né? Então, eu acredito que a obra de Araripe, ela é, com certeza, uma obra que dará, já está dando, né, muitos frutos para Deus e dará muitos mais frutos para Deus, para a igreja, para o carisma. Né? Então, eu tenho muita gratidão a Deus por essa obra de Araripe. Eu acredito que Deus ele continua manifestando a sua providência aí. Eu lembro de muitos rostos nesse momento, enquanto eu vou partilhando de Araripe, e vejo como Deus é generoso em escolher as pessoas que fazem parte, né, dessa missão, que fazem parte, que fizeram parte da fundação de Araripe. Né? Eu me lembro agora de uma partilha de um jovem aí em Araripe, que ele conversava, me partilhava as suas dores, me partilhava as suas feridas, e uma vez eu disse para ele, meu irmão, né, não desista de seguir esse caminho, porque talvez o ambiente muitas vezes não seja nem favorável, mas se Deus te escolheu, Ele tem os planos dele para a tua vida. E esse jovem, eu acredito que ele é para mim também, ele é o exemplo de um rosto dos jovens de Araripe, jovens sedentos, jovens que querem lutar para conhecer a Deus, e que é uma missão também que exige muita parresia para evangelizar. Né? Acredito também que a obra de Araripe, nos seus inícios, é uma obra totalmente cuidada pela Virgem Maria. Me lembro até hoje uma oração que eu fiz, eu estava na casa da Antônia, né, quando eu tinha chegado, eu ia pregar no grupo de oração, o tema era sobre a Virgem Maria, e eu rezei antes, preparando a pregação para o grupo de oração, e eu tive uma experiência muito forte com a Virgem Maria. Essa experiência também me marcou muito em Araripe, né, onde eu tinha uma visualização de Nossa Senhora, que com o seu manto ela cobria a cidade de Araripe, né, e com esse manto ela ia cuidando daqueles que o Senhor queria mais perto dele. Né? E na visualização que eu tinha, Nossa Senhora ela estava aí, ela estava lutando, né, com aqueles jovens, lutando com aquela missão, para que ela pudesse permanecer. Era esse entendimento que eu tinha na visualização, que eu inclusive partilhei no grupo de oração nesse dia. Né? Pela intercessão da Virgem Maria, essa obra permanecerá. Essa obra pertence à Virgem Maria. Foi algo que eu partilhei no grupo de oração. Eu acredito que é muito importante também lembrar, né? A obra Shalom de Araripe pertence à Nossa Senhora. Ela é aquela que cuida, ela é aquela que está à frente, que vai à frente, que não desiste. Né? Porque eu sei, existem muitos jovens da época em que eu ia, né, aí em 2012, que já não estão, que estão afastados, que estão vivendo diversas outras coisas longe de Deus, longe do carisma, mas esses jovens, eu tenho certeza que esses jovens eles sabem que tem uma casa, que eles têm uma casa no Carisma Shalom, na igreja, né? Ainda que muitas vezes eles podem expressar outra coisa, o coração deseja outra coisa, e Nossa Senhora é essa que está aí, que não desiste, que vai atrás, né? É igual aquela mãe
que tem um filho drogadicto, meu Deus, não sei nem se diz assim, né? Mas aquela mãe que não desiste, que continua amando, que vai, que chora por ele até o final. Se uma mãe na terra é assim, imagine a Virgem Maria, como ela não vai insistir, como ela não vai fazer o possível para que os seus filhos todos cheguem ao céu, né? Então, acredito que a missão de Araripe é uma missão que pertence à Virgem Maria, uma missão completamente missionária. Eu tenho certeza que daí sairão muitas pessoas que serão missionários e missionárias para a igreja e para a obra Shalom. Sou muito grato a Deus por ter feito parte, sem nenhum mérito, né, desta missão maravilhosa que Deus foi moldando, né, com o tempo, com os desafios, com o suor, o cansaço de muitos irmãos que deram a vida e que continuam dando a vida nessa missão. Rezo e peço a Deus para que os que estão hoje perseverem até o final. E se esses irmãos se cansam, como nós nos cansamos naquele momento, que descansem, que encontrem descanso em Deus e na escuta da vontade de Deus. Shalom, que Deus abençoe.